que você achou do leilão do 5G? Você acompanhou, chegou a acompanhar? Qual é a tua, qual é a tua perspectiva agora, daqui para frente, vai começar a fase de montar essa rede, né? Criar essa rede. Qual é a tua avaliação? Eu achei bom, resultado bom, né? Com novos entrantes, espero que eles tenham sucesso, né? Nós vimos aí uns ágios bastante fortes, né? A Unity teve um ágio forte, no 2,3 gigas, não é isso? Também teve um ágio interessante. Aí entra a Sercontel, a Unity, a Algar, aquele 5G Sul, a Unifique, né? Com o Copel. Quer dizer, até me causou surpresa. Eu não esperava que eles fossem assim com tanta gana. E a minha, vamos dizer, decepção não, porque eu achava difícil entrar alguém no 4G, foi a Highline ou Pátria não ter me dado lá no quarto lote lá do 5G. Mas, de modo geral, eu achei bom, né? Com os valores interessantes. Essa questão de não ser um leilão arrecadatório faz com que o governo ele abra a mão, entre aspas, de recurso para si próprio, em detrimento de investimentos, que nós precisamos aumentar a questão da conectividade. Então, eu vejo esses dois pontos bastante fortes e interessantes, não é? E que, finalmente, o 5G vai se tornar uma realidade, certo? Agora, houve caso, por exemplo, a frequência do 26 GHz, que é uma frequência nova, ainda não tem muito equipamento, e justo ela, o TCU colocou a obrigação das escolas. Quer dizer, essa frequência teve pouca Teve pouco, procura, quer dizer, isso. isso você acredita que possa impactar na questão do compromisso das escolas? Ou, sinceramente, quer dizer, dessa frequência aí, o que vai rolar para as escolas é fibra ótica mesmo. Não tem razão de ter um 5G. Vou lhe dizer a minha posição particular, não a posição Da FENIPA. institucional. Uhum. Institucional. Minha posição particular é por que 5G nas escolas? Você sabe, é a mesma coisa. Chegaram, eu estava discutindo a questão do leilão do 5G, que tinha que permitir tudo, não sei o que. Eu peguei e falei: que adianta você dar um foguete, para a possibilidade da pessoa andar num foguete para se mexer, se ele não vai ter nem interesse, nem vai ter dinheiro para pagar esse foguete. Então, o 5G tem muita coisa comprovada, mas tem algo que a gente precisa ver, a evolução do mercado. Então, nós temos deficiência nas escolas, falando especificamente das escolas. Eu creio que a conectividade com fibra ótica, ela é bastante interessante para aumentar a velocidade. Se tiver 5G, melhor, né? Agora, que realmente teve poucos interessados, tiveram poucos interessados, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, né? Não cabe muito a você, enquanto federação dos bairros, mas no caso, no caso do 5G, do leilão, o compromisso das escolas, que é uma coisa importante, quer dizer, isso já deveria ter sido pensado lá atrás, tanto que a gente está vendo aí o desastre que foi aí na pandemia, o problema educacional. Mas você acha que adianta você colocar compromisso de conectividade em escola sem uma política pública acompanhando isso, quer dizer, sem um projeto de governo, dizer assim, olha, vamos fazer, sei lá, vamos ensinar as crianças a ciência, a matemática, a química, quer dizer, vir alguma coisa pedagógica acompanhada junto da rede, quer dizer, qual é a sua avaliação? Luiz, olha só, para qualquer, não só para a escola, para qualquer assunto, para a saúde, para a educação, para transporte, para telecomunicações, nós temos que ter programas públicos direcionando, e principalmente pelo governo, né? Direcionar pelo governo, vamos dizer, metas, prioridades, ter um início, meio e fim. Eu considero essa questão da discussão das escolas
muito importante. Por quê? Porque se colocou, foi, vamos dizer, externado a importância da discussão da questão das escolas, independente de se ter um programa já definido com um princípio, meio e fim, né? Mas que precisa essa discussão em todas as áreas do país, né? Tem os setores que estão mais avançados nessa discussão, tem outros que estão menos avançados. Agora, um fato que é inegável é o seguinte: com esse leilão do 5G, nós vamos colocar muito mais conectividade do que nós tínhamos até agora. Você concorda? É um leilão que traz risco e grandes investimentos trazem risco, né, acoplados, mas que, na realidade, nós não temos agora saída, nós vamos ter que ter sucesso ou ter sucesso. A conectividade é uma coisa muito importante para o país, para qualquer país. Nós estamos sofrendo com este assunto, né? As reclamações são imensas, nós ficamos naquela briga, queremos conectar, mas não podemos instalar as antenas, por causa das leis municipais, e fica o gato correndo atrás do rato. Nós precisamos cortar com isso aí, tá certo? Então, olhe, às vezes eu critico, você me conheceu um pouco, a minha forma, mas eu achei muito positivo ter tido este leilão. Agora, todo mundo vai sair da zona de conforto, vai ter obrigação e vai ter que cumprir os novos entrantes e as operadoras, porque aquele investimento das operadoras é muito grande e dos provedores, dos fundos de pensão também é imenso. Então, nós vamos todo mundo sair da zona de conforto, inclusive nós, do setor de infraestrutura, de essa pergunta que eu ia fazer agora. de call center. Isso. Desculpa te interromper, era essa pergunta que eu ia fazer agora. O setor de infraestrutura está preparado para a demanda que vem agora para frente? Olha, call center, infraestrutura de redes de telecomunicações e informática está preparado. Nós já, esperando esse leilão, nós já vínhamos treinando e qualificando a mão de obra, né? E vamos ter que treinar e qualificar uma quantidade maior de mão de obra, mas nós estamos preparados para enfrentar isso aí. Só que meus pontos de preocupação são dois. Um é aquela questão que eu abordei no Telebrasil, da grande quantidade de entrantes. Eu não estou falando dessas empresas que bidaram no leilão, não, né? Um monte de empresa fantasma, que ninguém sabe qual o CNPJ, como é que contrata, não contrata mão de obra, não treina e qualifica a mão de obra, usa equipamento e cabo roubado, às vezes até incentivando, dizem que incentivando vamos dizer, essa máfia de roubo e furto de cabo. Os equipamentos não são homologados, ou seja, para isso aí nós precisamos do governo federal entrar firme neste assunto para organizar a banda, porque está cada um, daqui a pouco vai estar cada um tocando de um jeito, ou seja, as grandes corporações com um monte de obrigações. E eu não falo isso só da operadora, não. Estou falando também das empresas de infraestrutura, de serviços, de infraestrutura de rede, com um monte de obrigações técnicas, obrigações fiscais, né, trabalhistas, e enquanto outros instalando rede no Brasil inteiro, rede, eu não falo só de rede de fibra ótica, falo de equipamentos, instalando torres, e sem se atentar para uma grande preocupação nossa, que é a questão da segurança cibernética e lei de proteção de dados. Isso é um ponto de preocupação. Segundo ponto de preocupação, Luiz, é a questão das leis das antenas. Agora, os municípios precisam correr, porque senão eles vão ficar para trás. Mas a realidade é que, já na questão das capitais, você sabe bem que poucas capitais têm uma lei adequada, né? Municípios, então, que não são capitais, nem se fala. Então, a gente vai ter que resolver esse assunto. E qual é o caminho? Seria o quê? Um regulamento geral, uma norma geral para todo mundo, ou guardada as peculiaridades aí regionais? Como é que seria? Porque nós temos uma lei de antenas, mas... Nós temos a lei de antenas, só que os municípios eles têm certa autonomia, certo? Exato.
Então, o que a Anatel ela fez eu queria ver o nome, ela fez um indicativo de uma lei de antenas, e isso aí deveria ser aplicado pelo município com sugestão, para eles andarem rápido com esse assunto. Só que esse trabalho está sendo um trabalho de formiguinha, conversar município com município para eles se conscientizarem da necessidade. Veja, São Paulo, que é o maior município, é a maior capital do país, está com um projeto de lei que foi realizado pela Prefeitura de São Paulo na Câmara de Vereadores. Os vereadores eles estão conscientes da necessidade de votação desta lei, só que até o momento nós não temos essa lei votada. Acreditamos que será votada agora, conversamos com vereadores, explicamos para o presidente, o vereador Milton Leite, ele estava bem consciente da necessidade, eu acredito, certamente será votado. Agora, nós temos um ano eleitoral, ano que vem é um ano eleitoral, quer dizer, normalmente ano eleitoral é complicado para você... Tudo é complicado, tudo. Para você discutir lei é complicadíssimo, né? Nós estamos discutindo, Luiz, só uma parte, reforma tributária, que não anda, desoneração da folha, que não anda. Imagina próximo ano. Então, nós temos diversos assuntos que necessitamos resolver este ano, que próximo ano vamos ter problema, né? No andamento de decisões legislativas desse tipo, né? Então, nós precisamos atentar para esses dois assuntos, tá certo? E voltando aqui ao leilão, as teles praticamente não disputaram. Aliás, não haveria razão de disputar, porque são 3 empresas, 48 lotes, quer dizer, havia uma oferta muito maior do que procura, né? Mas ficou muito claro assim, que as empresas, elas pensam o seguinte: olha, eu tenho que comprar porque eu não vou perder a oportunidade. Eu não sei o que a Anatel vai fazer depois com essas frequências, se eu não aparecer no leilão. Mas não me parece assim, que as empresas estejam empolgadas com o 5G, até mesmo nas capitais. Porque, por exemplo, Brasília, se vingar o que o TCU investigou lá e teve o voto lá, revisou lá, há regiões aqui, Lago Sul, Parkway, região de poder aquisitivo alto, que não vai receber o 5G no ano que vem. Quer dizer, Brasília, capital, vai ser concentrada no centro. Não me parece que as empresas estejam muito incomodadas com isso, não, porque como atividade, né? Como uma atividade, um negócio, quer dizer, não ter essas regiões não é uma coisa estranha. Eu nem consegui entender isso, Vivi. Por que não vai entrar? Luiz, olha só, a quantidade de investimentos, veja, estou te falando pela entidade, mas eu não tenho o pensamento das operadoras, né? Mas, analisando, a quantidade de investimentos é muito grande. Você viu os valores, né? O total atingiu uns 47 bilhões, não foi isso? Isso. Então, tinha que começar por algum local. Então, eles distribuíram até 30 mil habitantes no 3,5 e depois menos de 30 mil habitantes. E começaram, vai pelas capitais e vai diminuindo. Eu achei que isso aí foi uma forma adequada em uma tecnologia que é nova. Não adianta a gente dizer, tem 5G em outros países. Nós não estamos tão atrasados assim, né? Tem vários países, mas está começando. Está começando. Então, isso é algo que eu te falei, exige grandes investimentos e tem riscos acoplados. Será que os retornos previstos, ou seja, a captura de clientes, a utilização pelos clientes do 5G vai realmente se realizar conforme previsto? Isso é uma quebra de empresa se isso aí não se realizar. Então, eu acho que é muito melhor ser algo com pé no chão, para a gente pegar e ter a eficiência nessa implantação, do que fazer atabalhoadamente,
bota um monte de rede que não é utilizada, a população não utiliza aquilo ali, porque está mais preocupada em ter o 3G e o 4G, e aí pronto, vai para um burro na água, né? E por esta razão, também achei muito importante, por exemplo, a Winit, ou quem quer que seja, mas a Winit ganhou lá a implantação do 4G e nas estradas, a obrigação de ter backhaul de fibra nos municípios, e 4G nos municípios que não tem a tecnologia. Eu considero isso bastante importante, né? Não se fixou só em tecnologia 5G e o resto da população grande parte da população está desguarnecida de um 3G ou 4G, de um 4G. Então, nisso aí eu achei equilibrado. Essa questão de correr com algo que é tão... que tem alguns imponderáveis, eu considerei que, por esta razão, que foi um sucesso este leilão, né? Que na minha cabeça, talvez houvesse menos interessados do que apareceram no leilão, tá certo? Não. Minha surpresa, a Highline não ter ganho nada, né? Essa aí foi uma surpresa, mas, enfim, vamos lá, é uma empresa grande, ela diz que vai continuar fornecendo infraestrutura e estamos acompanhando, certo? Agora, como é que a gente implanta 5G no Brasil com uma planta de quase 80% pré-paga? Não é um risco muito alto você implantar uma rede 5G num país que você tem 80% da sua planta, né, com celulares... Eu não sei se 80% está... 80%, na minha cabeça estava em 60%, mas que seja, né? Vamos lá, 60%. Vamos trabalhar com 60%. Pois é. Assim. É isso que eu te falo dos riscos acoplados, doutor. Riscos acoplados. O Brasil é um país, a população tem baixo poder aquisitivo, né? Se trabalha para melhorar a situação do Brasil, vai melhorar, eu acredito que vai melhorar, porém, a realidade é essa exatamente que você falou. Então, tem o seu risco. Ou seja, é melhor ir com o pé no chão, um passo de cada vez, do que fazer a trabalhoada e pronto. Aí afeta o 4G, né? E não tem retorno do 5G, dá aquela confusão. Agora, você tem conversado com o pessoal da indústria, o que o pessoal já sinalizou aí para o mercado, se vai ter condições de atender o 5G? Olha, o que eles me falam que vão ter condição de atender, estão ansiosos em atender, têm competência para atender, e nós também, de serviços, mesma coisa, temos competência para atender, estamos ansiosos por atender, treinamos o pessoal, estamos aguardando oficializar, né? Igual casamento, para aí nós começarmos a trabalhar. Vamos voltar para a questão da qualificação de pessoal, né? De mão de obra e tudo mais. Né? Sim. Vocês têm algum tipo de certificado que ateste a qualificação do pessoal? Ou a Anatel deveria encampar uma bandeira, algo assim similar, como tem com a homologação de equipamento? Olha, equipamento certificado pela Anatel é um equipamento que funciona, está garantido, foi conferido. Você defenderia alguma coisa nessa direção para separar esse joio do trigo, né? Porque é o que você falou, vai ter cresce o mercado, cresce a demanda e começa a aparecer o aventureiro, né, no mercado. Isso aí já tem, não de agora, né? Nós temos isso aí já há um tempo, aventureiros entrando no mercado. Veja só, querido, nós temos, pela FENINFRA, uma certificação, um selo de qualidade para as empresas, de qualidade para as empresas, que certifica se a empresa ela tem regularidade jurídico-fiscal, a experiência da empresa e comprovação de treinamento, infraestrutura da empresa e treinamento de qualificação de mão de obra. Nós não damos certificação para o trabalhador, tá certo? Porque nós somos... vamos dizer, patronal, uma federação patronal. Nós tivemos diversas reuniões com a Anatel
algumas reuniões com a Anatel e diversos eventos em que eu coloquei essa questão claramente, que é necessário que a Anatel, juntamente com alguns setores do governo, por exemplo, Ministério da Economia, porque tem certificação jurídico-fiscal, Ministério do Trabalho, porque tem certificação de treinamento do trabalhador e seguir as normas trabalhistas, tá? Ministério das Comunicações, porque nós estamos falando da comunicação, e a Anatel, para que se regule e nós tenhamos comprovadamente atuando no setor de telecomunicações, independente de ser empresa contratada ou empresa contratante, empresas que tenham toda esta regularidade e, sendo a mão de obra própria, que comprovem treinamento de qualificação de mão de obra, se for a contratada, e se a contratante, e se for a contratada da mesma forma. Você entendeu? Então, nós estamos... e há alguns anos, eu já falo isso com a Anatel, e a Anatel, há anos atrás, me respondeu que, anos atrás, não agora, que precisaria ter... que a Anatel não poderia entrar na relação comercial entre contratante e contratada. E eu falei para eles, eu não quero que vocês entrem na relação comercial contratante-contratado, eu quero que vocês exerçam a responsabilidade de vocês. Aí tem diversos artigos de normas internas, que é o quê? Tem que se manter a qualidade dos serviços de telecomunicações. E não existe qualidade de serviço de telecomunicações exercida por mão de obra não contratada, informal, não treinada, empresa fantasma que não paga tributo, que está tudo errado, aquela confusão. Então, não pode haver exigência para determinado grupo de empresas e não exigência para outro grupo de determinado de empresas que estão atuando na infraestrutura de rede, estão atuando nas redes de telecomunicações, estão atuando em telecomunicações, você entendeu? Então, é isso, nós conversamos, e é muito, muito importante. E os equipamentos utilizados, eles têm que estar homologados, certo, Luiz? Tem que estar totalmente homologados pela Anatel. É interessante essa questão, porque você tem incentivo fiscal praticamente para tudo. Né? O setor não deixa de ser incentivado. O fabricante lá do celular é incentivado, a empresa de telefonia é incentivada, mas as empresas prestadoras de serviço não são, pelo menos não do ponto de vista para poder alavancar a indústria. Isso, né? Quer dizer, e, no entanto, você tem dinheiro aí, Funtel, Fust, um monte de penduricalho aí, inclusive, vamos botar os cientistas também na confusão, que poderia ser aplicado, de alguma maneira, na formação mas você não vê de obra. A média, você sabe bem, você acompanha isso aí, eu acho que foram arrecadados em torno de 120 bilhões, 8% foi utilizado em telecomunicações desses fundos setoriais. Então, é uma coisa que precisa mudar, De qualquer forma, mudando ou não, existe uma regra do jogo, né? É melhor fazer menos, mas fazer direito, do que dizer que está fazendo tudo e depois tem um refazimento de tudo isso aí que está sendo feito, tá certo? É verdade. Tem que fazer 2 vezes a mesma coisa e refazer o serviço mal feito sai muito mais caro. É complicado. Mas, ô Luiz, eu gostei do leilão. Saiu esse leilão. Ótimo. Vão todo mundo agora sair da zona de conforto. A palavra é essa. Vamos. Se bem que não tem zona de conforto em lugar nenhum, mas vamos pensar, zona de conforto, vamos pensar para frente, olhar para trás, pegar a experiência, pensar para frente e executar e conectar. A conectividade, você sabe melhor do que eu, é fundamental para o nosso país, certo? Qual é o próximo passo que você considera assim, mais urgente agora, que já passou a fase de leilão, a assinatura de contrato deve ser até 13 de dezembro, parece. Dezembro, né? Início de dezembro. Quer dizer, e daí, né? Qual é o primeiro passo a ser tomado aí? Porque ainda não está muito claro, né? A não ser o compromisso das capitais, assim, não se tem ainda a tal da entidade que vai ser criada para gerir. Isso, o GAISP ainda
É correr com correr com todas essas etapas. Tem a entidade que vai estar subordinada ao GAISP, né, para tocar essa questão da rede privativa, ter os projetos definidos da rede privativa, ver a questão da migração, fazer o estudo rápido da migração. Quer dizer, esses pontos são essenciais para andar esse projeto. Ao mesmo tempo, as empresas ganhadoras desenvolverem seus business plan bastante detalhados agora, porque não vai ser brincadeira, assinou, tem que cumprir, né? E, pelo que eu vi lá, pelo tipo das empresas que ganharam o leilão, os lotes do leilão, são empresas sérias, então vão ter que cumprir, e, em paralelo, cuidar dessa questão das leis municipais e da regularidade das empresas. Eu acho isso aí fundamental. Quer dizer, tem muito trabalho para fazer, né? Em termos de prioridade, eu acho que a lei municipal seria a principal meta, né? Porque não adianta você ter toda a infraestrutura montada, tudo preparado, não vai e na hora H não tem como colocar isso. a danada Você vê da antena. o problema que nós temos com 4G, né? Por falta de lei de antenas, aí ficam, o problema é de A, B e C. Cadê a lei de antenas? Certo? Imagina aí para o 5G. As obrigações do 5G que envolvem 4G também, né? É verdade. Vivian, foi ótimo o bate-papo com você. Eu gosto muito do trabalho de vocês, viu? Tá bom, eu nunca obrigado. Tinha conversado pessoalmente, mas eu leio e vejo as críticas que vocês fazem. A turma fica brava, fala assim, gente, é melhor alguém que fale a verdade para você, né, do que está vendo, né, do que alguém que fica te enganando o tempo todo, né? Sem dúvida, não, mas o trabalho de vocês é muito sério, tá? Luiz, o que precisar, e vamos acompanhar as próximas emoções, nós vamos ter muitas. Essa novela agora tem vários capítulos. Tá bom, um abraço, querido, bom fim de semana para você. Para você Paulo, também. Um abração, bom fim de semana.